Olá, bom dia. Aqui é a Alessandra do Amor à Palavra. A paz do Senhor a todas. Estamos juntas no nosso propósito de leitura bíblica anual e hoje na nossa leitura de acordo com o nosso cronograma. Se você ainda não imprimiu o cronograma, vou colocar ele para vocês aqui novamente. Nosso cronograma de leitura bíblica anual. A leitura de hoje é Gênesis, o capítulo de número 22 ao 24. E nós vamos estar aqui juntas meditando um pouco aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração dentro dessas leituras, desses capítulos da leitura de hoje. E hoje nós temos assim algo muito forte da parte do Senhor, né, que vem trazer para nós assim grandes ensinamentos, um grande exemplo de fé da vida de um homem que em obediência a Deus faz aquilo que é necessário e assim o Senhor dá livramento e o Senhor abençoa grandemente, né? Estamos estudando a vida de Abraão e no capítulo de número 22 nós vemos o Senhor provando Abraão, chamando Abraão e pedindo a ele que lhe sacrificasse o seu único filho, Isaque. Então, é uma palavra muito forte que nós temos hoje. Nós sabemos que Isaque era o filho da promessa. Isaque havia sido prometido a Abraão quando o Senhor chama Abraão para ele sair da sua terra, em meio à sua parentela, para seguir rumo à terra que ele lhe mostraria, que faria dele uma grande nação, que o abençoaria grandemente. O Senhor ali, ele chama Abraão e faz uma promessa. Sua esposa era estéril, não podia ter filhos, e nós vimos decorrendo na palavra do Senhor nos capítulos anteriores que na velhice de Sara e Abraão, né, quando Sara já nem poderia mais ter filhos, o Senhor ele concede esse milagre na vida dela. Ele abre a sua madre e ela gera esta criança que havia sido prometida pelo próprio Deus. Então, Abraão foi uma criança muito esperada. Isaac foi uma criança muito esperada, né? Abraão aguardou cerca de 25 anos, desde que a promessa foi lhe feita até que lhe nascesse esse filho. Então, foi algo da parte do Senhor que veio com muita espera, e eu creio que algo assim que muito alegrou, né, a vida de Abraão, de Sara. E então nós vemos hoje na nossa leitura o Senhor Deus assim pedindo que Abraão matasse o seu filho, que o sacrificasse ao Senhor como um holocausto. E a palavra diz que Abraão obedece à palavra de Deus, né? Nós vamos dando sequência no versículo 3, diz que na manhã seguinte ele se levanta e ele começa a preparar o jumento, começa a preparar o material que ele precisaria para o holocausto, e eles assim sobem o monte. Então Abraão, conhecido como o pai da fé, aqui nós vamos ver o último teste, né? A prova que o Senhor faz com ele para que grandes portas venham ser abertas na vida de Abraão. E eles sobem ao monte para se sacrificar a criança. E a palavra diz que ele prepara tudo, prepara a lenha, monta ali o altar e amarra a criança junto à lenha. Porém, a palavra diz que quando ele levanta ali o cutelo, levanta a mão, algumas, né, traduções traz que levantou e pegou a faca para sacrificar o seu filho. O anjo do Senhor chamou do céu e disse a ele: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Então nós vemos que assim ele proveu um cordeiro para o sacrifício, um cordeiro que não estava ali. Abraão olha e vê um cordeiro, um carneiro preso em um arbusto para ser sacrificado no lugar do seu filho. Então nós vemos na palavra que Deus, eu entendo que Deus ele não queria a morte de Isaac. Deus em momento nenhum ele realmente queria o derramamento do sangue do filho de Abraão. Não. Mas Deus, ele queria que Abraão sacrificasse o seu filho no seu coração, para com isso tornar claro que Abraão amava mais a Deus do que as promessas, do que o filho tão esperado.
E assim como é com Abraão, é conosco também, né? O Senhor, ele nos entrega promessas, ele nos entrega é, presentes, ele nos dá tantas coisas nessa terra, mas o Senhor, ele diz amar a Deus sobre todas as coisas. E muitas vezes nós temos colocado tantas pessoas e coisas acima de nosso Deus. E o Senhor, ele vai nos exigir muitas vezes renúncia. Ele vai exigir que nós sacrifiquemos coisas na nossa vida para nós provarmos a nossa fidelidade, o nosso amor a Ele. As renúncias que nós fazemos nessa terra vão nos levar em lugares mais profundos no Senhor. O Senhor, ele quer, às vezes ele tem um plano, né, tão grande para nós, ele quer fazer algo tão lindo na nossa vida, mas ele vai exigir renúncias. E será que nós vamos estar dispostos a renunciar? Abraão renunciaria o seu próprio filho, tão esperado, em obediência a Deus. E nós? Será que por tão pouco, coisas tão pequenas, o Senhor tem exigido de nós e nós não temos renunciado? Às vezes são comportamentos, às vezes são atitudes, às vezes o Senhor toca no seu coração para você parar de frequentar alguns lugares, para você parar de assistir alguns programas de televisão que não têm glorificado o nome dele. Sabe, às vezes são coisas tão pequenas no nosso dia a dia, mas que não agradam a Deus. Coisas que nós fazemos, lugares que nós imos, pessoas a qual nós nos relacionamos, que não é projeto de Deus, não está no plano de Deus para a nossa vida. Não tem agregado nada, não tem glorificado o nome dele. E o Senhor, ele vai tocando o nosso coração, porque ele quer ver renúncias, porque ele quer trabalhar na nossa vida de uma maneira mais intensa. Só que nós não renunciamos. E nós vamos colocando tantas coisas à frente do nosso Deus. E às vezes declaramos que amamos a Ele sobre todas as coisas, mas não testificamos isso com os nossos gestos, com as nossas atitudes. Eu quero te dizer nesta manhã que para você alcançar lugares em Deus, é necessário renunciar. Para você destravar lugares, ter acesso a lugares de intimidade com Deus, você precisa renunciar coisas. A vida, a salvação que Deus tem para nós é de graça. A salvação que Deus tem para a nossa vida é pela graça. É mediante o reconhecimento do sacrifício feito na cruz por Cristo para nos salvar e dar a vida eterna. Mas a intimidade com Deus, ela vem de uma vida de renúncia. Então nós temos que entender que a salvação é de graça, mas para mim alcançar níveis profundos na presença do Senhor, eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar e buscar, renunciar coisas deste mundo e buscar as coisas do céu. Então que nós possamos ter essa palavra no nosso coração hoje e meditar olhando para nós mesmos, como tem sido a nossa vida diante do Senhor. O Senhor tem nos chamado. A palavra diz que após esse último teste de Abraão, o Senhor, ele chama ele novamente e diz: declaro, Senhor, que por ter feito tudo o que fez e não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu e como a areia da praia do mar. O Senhor, ele reafirma a promessa. E o Senhor é que ele destrava o destino de Abraão. E assim é conosco. O Senhor, ele quer destravar os seus destinos. Ele quer te levar a voos altos. O Senhor, ele quer te levar a lugares maiores. Ele quer te fazer alcançar lugares nele. Mas olha para a tua vida e não resista em abrir mão daquilo que o Senhor tem te pedido, porque muito mais é o que o Senhor tem para te entregar. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.